Vamos conhecer a incrível história de José, um jovem que, desde o início, teve uma vida cheia de altos e baixos, mas sempre marcada pela mão de Deus. José nasceu em uma família grande e importante. Seu pai, Jacó, era um homem muito respeitado, e sua mãe, Raquel, era a esposa que Jacó mais amava. Esse amor especial de Jacó por Raquel fez com que José se tornasse o filho preferido de seu pai. Desde pequeno, José recebia um carinho e atenção especiais que o distinguiam de seus muitos irmãos. Jacó, o patriarca da família, tinha 12 filhos no total. José era o 10º filho, mas isso não o impediu de ser o favorito. Jacó mostrava esse favoritismo de várias maneiras, mas uma das mais notáveis foi a famosa túnica colorida que ele deu a José. Essa túnica era diferente das roupas comuns da época, que geralmente eram simples e sem cor. A túnica de José, com suas cores vibrantes, simbolizava o amor especial que Jacó tinha por ele. Para nós hoje, pode ser difícil entender o impacto disso, mas imagine ganhar um presente tão especial que todos ao seu redor sabem que você é o favorito. Isso não passaria despercebido, certo? Claro, essa preferência de Jacó por José não passou despercebida pelos seus irmãos. Eles sentiam ciúmes e inveja de José. Afinal, por que ele, o 10º filho, deveria receber tanta atenção? Esse sentimento de ciúmes crescia cada vez mais, principalmente porque José não era apenas o favorito, mas também tinha um dom especial: ele recebia sonhos de Deus. E esses sonhos, que previam coisas incríveis para o futuro de José, faziam com que seus irmãos se sentissem ainda mais ameaçados. Os sonhos de José não eram simples sonhos. Eles eram mensagens de Deus que mostravam o futuro de uma forma simbólica. Em um desses sonhos, José viu feixes de trigo no campo. O feixe dele se levantava e ficava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos claramente indicavam que José teria uma posição de grande destaque e liderança no futuro. Quando José contou esses sonhos aos seus irmãos e até mesmo ao seu pai, a reação não foi exatamente a que ele esperava. Seus irmãos ficaram ainda mais irritados e com inveja. Eles não gostavam da ideia de se curvarem diante de José. Até Jacó, embora amasse José, ficou um pouco confuso e repreendeu o filho, perguntando se ele realmente achava que todos, incluindo seu próprio pai e mãe, se curvariam diante dele. Essa tensão entre José e seus irmãos foi crescendo. Para seus irmãos, José não era apenas o favorito de seu pai, mas também parecia se achar melhor que todos eles por causa dos sonhos. E isso, meus amigos, é um terreno fértil para conflitos. Eles começaram a planejar maneiras de se livrar de José, pois não suportavam mais a ideia de viver à sombra dele. A história de José nos ensina desde o início que a vida pode ser cheia de desafios e que o favoritismo e os ciúmes podem criar grandes problemas. No entanto, também nos mostra que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo quando parece que estamos enfrentando as piores dificuldades. José ainda tinha um longo caminho pela frente, cheio de altos e baixos, mas cada passo dessa jornada fazia parte do plano maior de Deus para sua vida e para a vida de sua família. Então, prepare-se para acompanhar a incrível saga de José, que nos mostra como a fé e a perseverança podem nos levar a superar os maiores desafios e alcançar grandes bênçãos. A história de José é um verdadeiro exemplo de como Deus pode transformar situações difíceis em oportunidades para algo grandioso. Vamos agora mergulhar no coração da história de José, um jovem que, mesmo sendo especial para seu pai, enfrentou a ira e o ressentimento de seus próprios irmãos. Essa parte da história é cheia de emoções intensas, mostrando como o ciúme e a inveja podem corroer até os laços mais fortes de família. Jacó, o patriarca, amava profundamente seu filho José. Esse amor era evidente e se manifestava em gestos que todos podiam ver. A famosa túnica colorida, dada por Jacó a José, era um símbolo desse carinho especial. Enquanto seus irmãos usavam túnicas simples, José caminhava pelo campo com uma túnica deslumbrante, cheia de cores. Imagine como os irmãos de José se sentiam ao vê-lo com aquela túnica. Cada vez que viam José, eram lembrados do favoritismo de seu pai. Mas a túnica não era o único motivo para a raiva dos irmãos. José tinha sonhos que pareciam prever um futuro glorioso para ele. Em um desses sonhos, José viu que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. O feixe de José se levantou e ficou de pé,
enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Esse sonho sugeria que José um dia teria uma posição de autoridade sobre seus irmãos. E como se isso não fosse suficiente, José teve outro sonho em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, indicando que até mesmo seus pais e irmãos se curvariam a ele. Agora, imagine ser um dos irmãos de José. Não só você vê seu pai mostrar favoritismo claro ao seu irmão mais novo, mas também ouve esse irmão falar de sonhos onde ele é mais importante do que todos os outros. Cada vez que José compartilhava um desses sonhos, o ressentimento dos irmãos aumentava. Eles sentiam que José estava se achando melhor do que eles, e isso os irritava profundamente. Os irmãos começaram a sentir um ódio crescente por José. Esse ódio não era apenas uma pequena irritação, era um sentimento profundo que afetava a maneira como eles viam e tratavam José. Cada gesto de carinho de Jacó para com José, cada vez que José mencionava um de seus sonhos, alimentava ainda mais a chama da inveja. A situação ficou tão tensa que os irmãos mal podiam suportar a presença de José. Esse clima de hostilidade e tensão familiar nos mostra como o ciúme e a inveja podem destruir relacionamentos. O favoritismo de Jacó e os sonhos de José criaram um ambiente onde o amor fraternal foi substituído por ódio e ressentimento. Mas o que é mais impressionante é que, mesmo em meio a esse ambiente tóxico, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando algo grandioso para José. Os irmãos de José estavam tão consumidos pela inveja que começaram a pensar em maneiras de se livrar dele. Eles queriam se livrar da fonte de seu ciúme e acreditavam que, ao fazer isso, finalmente poderiam encontrar paz. Mas mal sabiam eles que Deus tinha planos muito maiores para José, planos que transformariam toda essa história de inveja e ciúmes em uma história de redenção e perdão. A história de José nos ensina lições valiosas sobre como lidar com o ciúme e a inveja. Esses sentimentos podem nos levar a tomar decisões ruins e a machucar aqueles que amamos. No entanto, também nos mostra que, mesmo quando enfrentamos ódio e ressentimento, podemos encontrar força e direção em Deus. Ele pode transformar até as situações mais sombrias em oportunidades para mostrar seu poder e amor. Prepare-se para seguir com essa jornada emocionante, onde veremos como José, com a ajuda de Deus, supera os desafios e encontra seu verdadeiro propósito. A história está apenas começando, e muitas reviravoltas ainda estão por vir. A história de José continua de forma dramática e surpreendente. Depois de tanto ressentimento acumulado, os irmãos de José chegaram ao ponto de não suportar mais a sua presença. A inveja e o ciúme tinham crescido tanto que eles começaram a planejar maneiras de se livrar dele de uma vez por todas. Tudo começou em um dia comum, quando Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam cuidando do rebanho no campo. José, sempre obediente, partiu em busca de seus irmãos, sem saber o que estava prestes a acontecer. Quando os irmãos avistaram José de longe, começaram a conspirar. "Lá vem o sonhador", disseram eles, cheios de desprezo. E ali, no calor do momento, começaram a discutir o que fariam com ele. Inicialmente, alguns dos irmãos queriam matar José. Era uma decisão extrema, mas a raiva e a inveja o cegavam. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, interveio. Ele sugeriu que em vez de matar José, o jogassem em um poço vazio. Rúben tinha a intenção de voltar mais tarde e resgatar José, mas os outros irmãos tinham outros planos. Enquanto José se aproximava, provavelmente cheio de boas intenções e com um sorriso no rosto, seus irmãos o agarraram violentamente. Rasgaram sua bela túnica colorida, símbolo do amor de seu pai, e o jogaram em um poço fundo e escuro. Imagine o terror de José, que de repente se viu traído e abandonado por aqueles que deveriam protegê-lo. Enquanto estavam ali, discutindo o destino de José, uma caravana de ismaelitas apareceu no horizonte. Esses mercadores viajavam para o Egito, carregando especiarias e mercadorias para vender. Foi então que Judá, um dos irmãos, teve uma ideia. Em vez de deixar José morrer no poço, por que não vendê-lo como escravo? Dessa forma, poderiam se livrar dele sem derramar sangue e ainda ganhar algum dinheiro. Os irmãos concordaram com o plano. Tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos mercadores ismaelitas. José, agora amarrado e impotente, foi levado para longe de sua família e de tudo o que conhecia. Ele estava a caminho do Egito, um lugar estranho e desconhecido. Enquanto a caravana se afastava,
os irmãos precisavam pensar em uma maneira de explicar o desaparecimento de José a seu pai, Jacó. Então, pegaram a túnica colorida de José, rasgaram-na ainda mais e a mergulharam no sangue de um cabrito. Voltaram para casa com a túnica ensanguentada e apresentaram a Jacó, dizendo que José havia sido atacado por um animal selvagem. Jacó ficou devastado. Ele rasgou suas roupas em sinal de luto e chorou amargamente pela perda de seu filho amado. Nada que seus filhos fizessem podia consolá-lo. A dor de Jacó era profunda e constante, enquanto ele lamentava a morte aparente de José. Enquanto isso, José chegava ao Egito, um jovem sozinho e assustado em uma terra estrangeira. Ele foi vendido novamente, desta vez a Potifar, um oficial importante e capitão da guarda de Faraó. Apesar das circunstâncias terríveis, Deus estava com José. Mesmo como escravo em uma terra estrangeira, José não estava sozinho. Deus tinha um plano para ele, um plano que ninguém poderia imaginar. A história de José nos mostra como mesmo nas piores situações, Deus pode estar trabalhando nos bastidores para realizar seus propósitos. José estava começando uma nova fase de sua vida, cheia de desafios, mas também de oportunidades para mostrar sua fé e integridade. E assim, a jornada de José no Egito começava, cheia de reviravoltas e eventos que mudariam para sempre o destino de sua família e de uma nação inteira. Fiquem ligados para a próxima parte dessa incrível história, onde veremos como José, mesmo em meio às adversidades, continua a confiar em Deus e a trilhar o caminho que levará a um destino surpreendente. Quando José chegou ao Egito, foi comprado por Potifar, um oficial de alta patente do faraó. José rapidamente demonstrou ser um servo competente, honesto e trabalhador, ganhando a confiança de Potifar, que o colocou a cargo de toda a sua casa. Sob a administração de José, a casa de Potifar prosperou, pois Deus estava com ele e abençoava tudo o que fazia. No entanto, a esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo repetidamente. José, sendo fiel a Deus e a Potifar, recusou suas investidas. Um dia, ela o agarrou e tentou forçá-lo, mas José fugiu, deixando sua túnica para trás. Sentindo-se rejeitada, ela acusou falsamente José de tentar atacá-la. Potifar, acreditando na esposa, mandou prender José. Mesmo na prisão, Deus continuou a abençoar José. O carcereiro notou suas qualidades e o colocou a cargo dos outros prisioneiros e da administração da prisão. José, apesar das injustiças que enfrentou, manteve sua fé em Deus e prosperou, demonstrando resiliência e integridade em todas as situações. Essa parte da história de José nos ensina sobre perseverança e confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis e de adversidade. José foi moldado por suas experiências, preparando-se para o futuro que Deus tinha reservado para ele. Enquanto estava na prisão, José continuou a demonstrar sua integridade e competência. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou a cargo dos outros prisioneiros e da administração da prisão. Mesmo em um lugar tão sombrio e desolador, José manteve sua fé e seu espírito positivo, acreditando que Deus estava com ele. Um dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó. Esses homens haviam caído em desgraça e foram presos por supostamente terem ofendido o faraó. José foi designado para cuidar deles, e durante o tempo que passaram juntos, ele notou que ambos estavam perturbados. Uma manhã, José viu que seus rostos estavam abatidos e perguntou o que os afligia. Tanto o copeiro quanto o padeiro tinham tido sonhos estranhos e não conseguiam entender seus significados. Naquela época, os sonhos eram vistos como presságios importantes e eram levados muito a sério. José, sabendo que a capacidade de interpretar sonhos vinha de Deus, ofereceu-se para ajudá-los. Primeiro, o copeiro contou seu sonho a José. Ele disse: "Sonhei que havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Assim que ela brotou, suas flores abriram e seus cachos de uvas amadureceram. Eu tinha a taça do faraó na mão, tomei as uvas e as espremi na taça dele, e a coloquei na mão dele." José ouviu atentamente, com a sabedoria que Deus lhe deu, interpretou o sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurar você ao seu cargo, e você voltará a colocar a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Encantado com a interpretação favorável, o copeiro sentiu-se aliviado. José, aproveitando a oportunidade, pediu um favor:
Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui levado à força da terra dos hebreus, e mesmo aqui, não fiz nada para ser jogado nesta masmorra. Em seguida, o padeiro, animado pela interpretação positiva do sonho do copeiro, contou seu próprio sonho: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de pães e bolos para o faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. José, ouvindo o sonho, percebeu que a mensagem não era tão favorável. Ele disse: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. As aves comerão a sua carne. 3 dias depois, as interpretações de José se concretizaram exatamente como ele havia dito. O copeiro foi restaurado ao seu posto, enquanto o padeiro foi executado. No entanto, o copeiro, em meio à sua nova liberdade e responsabilidades, se esqueceu de José, deixando-o na prisão. Apesar dessa aparente decepção, José não perdeu a fé. Ele continuou a confiar em Deus, sabendo que havia um propósito maior para sua vida. Ele tinha demonstrado suas habilidades e sua fé de maneira notável, e essa experiência com a interpretação de sonhos seria um passo crucial para o futuro que Deus tinha planejado para ele. Essa parte da história de José nos ensina sobre a importância da fé e da paciência. Mesmo quando parece que fomos esquecidos ou que a justiça não foi feita, devemos confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior para nós. José permaneceu firme em sua fé, e essa perseverança seria recompensada de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. 2 anos se passaram desde que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão. Durante esse tempo, ele continuou a mostrar seu caráter íntegro e a confiar em Deus, mesmo sem saber quando ou se sairia da prisão. Enquanto isso, no palácio do faraó, algo extraordinário estava para acontecer. Uma noite, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro sonho, ele estava à beira do rio Nilo, quando 7 vacas gordas e saudáveis subiram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Logo depois, 7 vacas magras e feias saíram do rio e devoraram as 7 vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de trigo cheias e boas crescerem no mesmo pé, mas depois 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste brotaram e devoraram as espigas boas. Esses sonhos inquietaram profundamente o faraó. Ele convocou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém conseguiu interpretá-los. O faraó ficou ainda mais perturbado, pois sentia que esses sonhos carregavam um significado importante e urgente. Foi então que o copeiro, que agora estava de volta ao seu posto, lembrou-se de José. Ele disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Quando o faraó se irou contra seus servos, colocou-me na prisão, junto com o chefe dos padeiros. Uma noite, nós 2 tivemos um sonho, e cada sonho tinha um significado. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos nossos sonhos a ele, e ele os interpretou para nós, dando a cada um a interpretação do seu sonho. E tudo aconteceu conforme ele tinha dito. O faraó imediatamente mandou buscar José. Os guardas correram até a prisão, tiraram José da cela, deram-lhe roupas limpas e o levaram ao palácio. José estava diante do homem mais poderoso do Egito. O faraó contou-lhe seus sonhos e disse: nenhum dos meus sábios ou magos conseguiu interpretá-los. Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. José respondeu humildemente: eu mesmo não posso fazer isso, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó repetiu os sonhos para José. José ouviu atentamente, com a sabedoria dada por Deus, começou a explicar: os sonhos do faraó têm o mesmo significado. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas representam 7 anos, e as 7 espigas boas também representam 7 anos. São 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e feias que subiram depois representam 7 anos, e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste representam 7 anos de fome. José continuou: haverá 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Toda a abundância será esquecida, pois a fome será muito severa. O fato de o faraó ter tido 2 sonhos semelhantes significa que Deus decidiu firmemente que isso acontecerá e em breve.
José, então, ofereceu um plano para lidar com a iminente crise. Portanto, escolha agora um homem sábio e inteligente e coloque no comando da terra do Egito. Que o faraó nomeie comissário sobre a terra para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura. Eles devem recolher e armazenar todo o excesso de grãos nas cidades, para que haja comida durante os 7 anos de fome. Dessa forma, o Egito não será destruído pela fome. O faraó e todos os seus conselheiros ficaram impressionados com a clareza e a sabedoria de José. O faraó disse: será que vamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então ele declarou: visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você será o encarregado do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Assim, José foi elevado da prisão ao segundo cargo mais poderoso do Egito. Ele recebeu o anel do faraó, vestes finas de linho e uma corrente de ouro ao redor do pescoço. O faraó deu-lhe um novo nome, Zafenate-Paneia, e o casou com Azenate, filha de um sacerdote egípcio. José, com a sabedoria e a bênção de Deus, começou a preparar o Egito para os anos de fartura e os anos de fome que viriam. Ele organizou o armazenamento de grãos durante os 7 anos de abundância e garantiu que o Egito estivesse preparado para enfrentar a crise. Essa parte da história de José nos ensina sobre a providência divina e a importância de estarmos prontos para enfrentar os desafios com sabedoria e fé. José, através de sua fidelidade e habilidade, tornou-se um instrumento crucial para salvar não apenas o Egito, mas também muitas outras nações durante os anos de fome. Sua história é um poderoso testemunho de como Deus pode transformar nossas vidas de maneiras extraordinárias, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José, recém-saído da prisão, foi nomeado pelo faraó como segundo no comando do Egito, após interpretar os sonhos do rei. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que lhe conferiu autoridade sobre todo o país. José recebeu o anel de sinete, roupas finas e uma corrente de ouro, além de um novo nome, Zafenate-Paneia, e se casou com Azenate, filha de um sacerdote egípcio. José imediatamente iniciou a preparação para os 7 anos de fome previstos. Durante os anos de abundância, ele organizou a coleta e o armazenamento de 1/5 de todas as colheitas em grandes quantidades, garantindo que o Egito estivesse bem abastecido. Quando a fome começou, o Egito estava preparado e se tornou um centro de fornecimento para outras nações. A liderança de José não só salvou o Egito da crise, mas também o estabeleceu como um exemplo de sabedoria e gestão eficaz. Após anos de fome, os irmãos de José, que viviam em Canaã, viajaram ao Egito para comprar grãos, sem saber que o governador do país era José, seu irmão. José, agora com uma aparência egípcia distinta, reconheceu seus irmãos, mas eles não o identificaram. Para testar sua sinceridade, José pediu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de que não eram espiões. Quando Benjamim chegou, José ofereceu um banquete, movido pela emoção, revelou sua identidade. Seus irmãos ficaram atonitos, mas José os tranquilizou, explicando que sua venda como escravo foi parte do plano de Deus para salvar vidas durante a fome. José pediu que sua família se mudasse para o Egito, fornecendo transporte e suprimentos. O reencontro com seu pai, Jacó, foi repleto de alegria e emoção. Jacó, ao ver que seu filho estava vivo e bem-sucedido, agradeceu a Deus. Assim, a família de José se estabeleceu no Egito, vivendo em paz e prosperidade, conforme os sonhos de José haviam previsto. José se estabeleceu como uma figura central no Egito, assegurando que sua família vivesse bem em Gozém, uma terra fértil. Ele se casou com Azenate, teve 2 filhos, Manassés e Efraim, e garantiu que a família de Jacó prosperasse. Com 110 anos, José refletiu sobre sua vida com gratidão, reconhecendo o propósito de Deus em suas provações. Antes de morrer, ele pediu aos irmãos que, quando Deus os levasse de volta à terra prometida, transportassem seu corpo para Canaã para ser sepultado com seus pais. José faleceu no Egito, mas seu legado e o impacto de sua vida continuaram a influenciar a história de Israel. Sua história é um testemunho do perdão e da providência divina. Clica no vídeo que está na sua tela para assistir outra história da Bíblia. Até o próximo vídeo.